Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês, que dê uma semana abençoada, né, cheia da presença de Deus, né, segunda-feira, dia 13 de março, graças a Deus, o Senhor nos sustentou até aqui, né, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, amém? Da onde você está, declare no mundo espiritual, você é abençoado, que você é de Jesus e que você é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Antes de eu começar, curta o vídeo, me ajuda. Curta ele, se inscreve no canal para me ajudar. Fechou? Hoje eu vim com uma palavra, né? Estava orando cedo, o Espírito Santo começou a falar no meu coração e eu sabia onde estava o texto, aí ele confirmou para mim, né? A Romanos capítulo 13, do 1 ao 7, que fala sobre obediência às autoridades, né? Eu vou ler um pedaço e eu vou, né, explicar mais ou menos para vocês. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Essa relação da obediência às autoridades não quer dizer apenas só a política, né? Não é só a política, mas a liderança da sua igreja, né, o pastor, né, tudo aquilo que está acima de você, né, autoridade política, pastor, liderança da sua igreja. Então a gente tem que obedecer, a gente tem que entender o que a gente pode fazer, orar. Não está contente, está acontecendo algumas coisas que você não está gostando, né? Ore por essa pessoa, apresente a Deus em oração. Senhor, meu Deus, me ajuda, né? Alcança essas pessoas, né? Derrama a tua graça sobre elas, né? Abençoa mais esse governo, né? Coloca as tuas mãos, não ficar se revoltando contra. Eu já fui uma pessoa que briguei muito por causa de política, né? Mas porque eu fui tomada pelo medo. Então, eu comecei a discutir e tal, só que mal sabia eu que Deus estava comigo. Nesse tempo todo Deus estava comigo. Eu sei que logo depois entrou a pandemia, e depois da pandemia foi a época que eu mais tive dinheiro, que eu prosperei mesmo de verdade, que eu fiquei em paz. Foi a melhor época, assim. Lógico que você ficou meio tomado pelo medo, né, de pegar a gripe, mas assim, sabe, eu não julgo ninguém, sabe, quem não segue a Deus, quem não tem fé, quem não confia, né, coloca confiança no governo, né, acha que é o cara que vai fazer por você, não é Deus, é a pessoa, é o governo, é o presidente, é o prefeito que vai fazer por você, mas não é, né? A palavra mesmo diz, Jeremias capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, se você está confiando, crendo no homem que ele vai fazer por você, você já está longe de Deus, longe, porque nossa confiança vem de Deus. A gente vive da provisão, da fé. Então, aqueles que confiam no homem se frustra, né? Tanto a autoridade dentro da igreja, pastor, liderança, a gente não pode se revoltar contra eles. A gente tem que orar, né? Orar. Você já viu aquelas pessoas que aonde pisa, aonde que a igreja vai, coloca defeito? Vai ali, coloca defeito, vai na outra, coloca defeito, e vai saindo, e vai mudando de igreja. Essa pessoa, ela não vai, né,
fixar em algum lugar, todo lugar ela vai ver problema. Todo lugar ela vai ver problema e ela vai sair, ela não vai ficar em lugar nenhum. Mas por quê? Precisa ter uma mudança de mentalidade. A gente tem que ter uma mudança de mentalidade e entender que todo lugar tem problema, mas você tem que se moldar conforme. Pede direção de Deus, Pai, me mostra uma igreja, né, que eu possa ir, né, que o Senhor quer que eu vá. Porque uma pessoa que ela não congrega, ela não tem promessa, ela não tem... Porque toda promessa tem propósito. Então é preciso congregar, é preciso estar em alguma igreja, é preciso servir. Não é só esquentar banco, é servir. Você não pode se levantar contra pastor, contra liderança. Você tem que orar. Aonde Deus te colocou, ore. Ele colocou lá para você olhar coisas que estão erradas e orar. Não ficar se revoltando, falando mal da vida dos outros. Porque pessoas assim, ó, serão condenadas, assim como diz a palavra. Né? Essa confiança está em Deus, sabe? A gente tem que ter humildade, entender que a gente vive da provisão de Deus. Não é porque a pessoa que a palavra fala, ó, somente os que fazem mal devem ter medo dos governadores e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas elogiarão. Então só quem é mal que tem medo de governo, né? Porque não prospera, porque sempre, né, com migalha, ganha pouco, sabe? Não consegue ter visão de crescimento. Então uma pessoa assim, ela reclama, ela murmura, né? E a gente fala mal de presidente, fala mal de prefeito, de governo, a gente tá indo contra Deus e ainda a gente tá se próprio condenando. Então a gente tem que ter muita cautela, né? Sabe? Tá caro as coisas, mas ótimo, amém, você tá conseguindo comprar. A partir do momento que você vai no mercado, você comprou as coisas mesmo caro, você conseguiu comprar, amém, glória a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, que mesmo, né, as condições que o Senhor me deu, eu consigo comprar o que está caro. Eu consigo, né, ter uma carne na minha casa, um café. A gente tem que, em vez de murmurar que está caro, agradecer o Senhor, porque você tem o dinheiro para pagar. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, e não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Tem pessoas que reclamam, né, de pagar imposto. Nossa, R$200 de força. Meu Deus, que caro. Sei o que, começa a reclamar, gente. Pessoas que murmuram, que não gostam de pagar imposto, não gostam de pagar o que é certo. Deus nos deu a saúde, o trabalho para a gente fazer o que é certo. O que é certo? Pagar imposto, pagar suas contas, né? E comprar alimento para você se alimentar. Porque se o seu dinheiro não tá dando, é porque você tá gastando com o que não precisa. Vocês têm que começar a entender, porque você quer bem material e você tá gastando porque você tá colocando algum sentimento, alguma emoção, né, no gastar, no torrar dinheiro. Mas você tem que pegar, tratar, né, e parar de comprar compulsivamente. A pessoa que reclama de pagar o que é certo, não prospera, não anda. Porque se você paga, sem reclamar, deu 300, você paga, amém, Senhor, obrigado, porque eu tenho dinheiro para pagar. Obrigado, meu Deus. Agradeça, porque assim Deus vai ver o seu coração, que é um coração grato, que não murmura. Ele vai abrir uma porta maior de emprego, ele vai te dar condições, né, para morar no lugar melhor. Ele vai te dar condição, ele vai te dar uma... Quando você muda de cargo, né, na empresa, você pode subir de cargo, ganhar mais. Mas é a partir do seu posicionamento. Se
Será que você está murmurando demais? Será que não reclama demais? Deus não abençoa o coração que murmura. Sabe, eu lembro que minhas contas vinham caro. Né? Tinha que pagar IPTU, água, outras coisas. Gente, sério, eu pegava assim o boleto, deu tanto. Pegava o dinheiro, né? Morava com uma pessoa, a gente pegava o dinheiro, eu pagava. Nem agradecia a Deus, né? Porque eu não tinha essa... Não lembro se eu agradecia a Deus, mas eu não murmurava. Você tem que pagar. Tem que pagar. Se não tem luz, força na sua casa todos os dias, não é necessário. Não é necessário a gente pagar. Não é necessário pra gente viver. Já ficou 1 dia, 2 dias sem força, é horrível. Então por que você não quer pagar uma coisa que você usa, uma coisa que você usufrui? A gente tem um coração muito ingrato. Coração ingrato não sai do lugar. Já viu aquelas pessoas que já faz 10 anos que você vê a pessoa, faz 10 anos que está no mesmo lugar? Então, porque ela não mudou aqui, ó. A gente tem que ter uma mudança de mentalidade, ao invés de murmurar, agradecer, ao invés de falar mal, orar, ao invés de ficar dando palpite, ficar quieto. Na vida dos outros, fica quieto. Sabe? Começa a se olhar mais. A partir desse momento, a nossa vida muda. Muda totalmente. Portanto, peguem o governo, paguem o governo que é devido e paguem todos os seus impostos. E respeite e honre todas as autoridades. Respeite e honre. Essa é a palavra do Senhor. Deus nos ensina o tempo todo a ser humilde, a honrar as pessoas, a respeitar, a entender a posição de cada um. Né, prefeito? Amém. Não é do seu agrado, da sua vontade, do seu querer? Amém. Deus abençoe, vou orar para que seja bom, para que Deus dirija, né, a prefeitura, que eles tenham um olhar para todos. Agora não tacando pau. Porque você está se próprio condenando. Imagine, no mundo espiritual, você reclamando. Isso daí vai gerar, desgraça na sua casa. Depois as coisas não dão certo, não sabe por quê. A gente tem que saber obedecer, honrar e respeitar. Saber o seu lugar. Sabe? A gente, voltando ao assunto de congregar, a gente precisa congregar em algum lugar, porque toda promessa tem um propósito. Então a gente precisa congregar. Eu não gosto de ir na igreja porque... Não, você está sendo enganada pelo diabo. O diabo está colocando coisa na sua mente, né, para você deixar de ir. Mas é necessário ir, porque tem propósito. Você tem que servir, você tem que dizimar e ofertar na casa do Senhor. E se eu não conseguir fazer isso, né, como que diz que ama a Deus? Que nem eu falo, por mais das situações do governo, né, às vezes você está em condições que, nossa, tá horrível, né? Em Gênesis capítulo 26, conta do Isaac, que era filho de Abraão, filho da promessa. Por Abraão ter obedecido a Deus, né, cumpriu as ordens de Deus, os mandamentos, as leis, os ensinamentos, e sempre obedeceu a Deus. Por mais que a cidade estava passando por uma grande fome, Deus abençoou o Isaac e ele não precisou sair da cidade. Todo mundo estava saindo, né? Porque lá estava uma grande fome, todo mundo passando fome. Deus apareceu a Isaac e falou: não precisa sair, que eu vou te dar uma direção e você vai prosperar. Ele ficou e ele começou a prosperar. Tudo que ele plantou, semeou, ele colheu 100 vezes mais. E Deus deu uma direção para ele, para cavar poço. Ele cavava os poços e brotava água. O povo não entendia. Eu falava, mas como que esse cara tá brotando água? Os caras cavavam e não tinha nada. Ele cavava e brotava água. Por quê? Confiava em Deus. Abraão obedeceu a Deus e ele foi abençoado. Você viu que ele prosperou 100 vezes mais? Então, como que é importante a gente semear, plantar, né? Enquanto todo mundo está em condições péssimas, você está lá comendo, você está bem. Porque você plantou, você sabe onde você semeou. A sua confiança está em Deus. Agora, quando a sua confiança está no homem, vai passar fome.
Por isso que é bom ser justo e fiel a Deus. Porque em momentos de aflições, Deus vai te socorrer. A palavra diz, aquele que acode o necessitado no dia mau, Deus o livra. Ele vai ter providência na sua casa. Né? E o povo lá na cidade de Isaac começou a ficar com inveja dele. Começou a brigar por causa do poço. Você acha que Isaac brigava? Brigava nada. Ele falava, pode ficar. Pode se matar vocês aí, fica com o poço. Ele ia lá, cavava outro, brotava água. Você vê que não precisa ficar brigando, não. Deixa o povo se matar. Não, quer ficar? Fica. Quer ficar com essas coisas? Fica. Amém. Deus vai me dar em dobro. A confiança. Confiança em Deus. Salmos 20. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então, aqueles felizes é aqueles que confiam no Senhor. Que Deus o livra do dia mau. Deus traz a providência. Continua sendo justo, fiel, independente das situações ao seu redor. Deus está contigo. Salmo 112, versículo 7. Não temerá as más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Então, as más notícias não muda nada. Aqueles que confiam em Deus, que têm a fé, que crê no Filho, que crê na providência, que crê na cura. Nada é impossível aquele que crê e confia em Deus. Amém? Quero orar por você, para que Deus faça o trabalhar nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma a frente das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa dar uma mudança de mentalidade, Senhor. E que em vez da murmuração, a gente possa agradecer. E em vez, Pai, da gente reclamar, a gente orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a ter um coração bom, a ter um coração grato por tudo que nós temos, para que a gente possa prosperar, que a gente possa evoluir, que a gente possa servir da melhor maneira, Senhor, que a gente possa ser justo aos Teus olhos e cumprir, né, e obedecer ao Espírito Santo de Deus. Pai, muda o nosso coração e a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Nos protege, nos guarda e nos livra de todo o mal. Que todo espírito de murmuração, de contenda, de insatisfação, que saia da nossa casa em nome de Jesus. Assim eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, né? Em nome de Jesus. Até amanhã.